Abençoa o Senhor em nome de Jesus Cristo. Vamos receber o mensageiro Nelson para trazer a palavra? Em nome de Jesus. Salve para o Senhor, Jesus. Graças a Deus. Amém. Os irmãos aceitem a paz do Senhor Jesus. Pode sentar os irmãos, fiquem à vontade. Graças a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Que dia da campanha que nós estamos? Hoje é o 19º. 19. Foram 19 dias. E vai ser quantos dias a campanha? Até dezembro. A gente veio que dia? Primeiro dia? A gente veio no primeiro dia? Viemos no primeiro dia e Deus permitiu retornarmos aqui no 10º. Glória! Deus é bom demais. Vamos aqui os irmãos no versículo tema que está aqui em Salmo 121. Abra a tua Bíblia aí. Glória a Jesus. Salmos 121. Campanha abençoada. O Salmo 121 faz parte do Cântico dos Degraus, né? Que era o cântico dos viajantes, daqueles que saíram da onde estavam para ir até Israel para adorar a Deus, né? E eles não tinham carro, não tinha caminhão, nem ônibus, nem trem, nem metrô, nem avião. E eles tinham que caminhar pelo deserto mesmo, um lugar com muitos perigos, muitos riscos de vida, né? Eram lobos, eram ursos, muitos animais selvagens ali, cobras, serpentes, né? E sem falar do perigo do próprio deserto, né? O calor exagerado, o frio intenso da noite, sem falar dos buracos, dos abismos, de mil coisas que tinham ali. Eles vinham clamando a Deus, que eles queriam se encontrar com Deus, eles queriam estar em comunhão, né? Deus é Deus que está presente em todos os lugares, mas o milagre de Deus realmente acontece quando o povo do Senhor se reúne, né? Quando o povo de Deus se reúne, o milagre de Deus acontece muito maior, né? E por qual motivo? Por causa de Deus? Não, porque um irmão com mais fé aviva aquele que tem menos fé, né? Um testemunho desse que o irmão Genivaldo falou aqui anima quem está, né, precisando de uma porta de emprego, um testemunho, um louvor. Uma criança que adora a Deus, ela incentiva outras crianças. O jovem que adora a Deus incentiva outros jovens, né? E um vai sendo usado pelo Espírito Santo para abençoar o outro, né? Antigamente, um tempo atrás, a gente falava assim: olha, irmão, quando põe mais lenha no fogo, acontece o quê? A fogueira aumenta. Mas todo mundo fazia uma fogueirinha em casa. Quem já fez fogueirinha em casa aí? Fogueira em casa. Aí a modernidade chegou e ninguém mais faz fogueira mais, né? Nem a festa de São João lá da Igreja Católica tem fogueira mais. Né? Aí o povo vai perdendo os ditados populares, que não é bíblico, mas tem uma verdade, né? Tem igreja com muita gente, o culto é muito mais gostoso, né? Mas tem igreja com poucas pessoas, que os pouco que tem faz toda a diferença, né? Então esse povo saía da onde estava para ir para Israel, para juntar a nação, o país. Já pensou o Brasil se unir mesmo em oração? Era o que acontecia, né? Então eles enfrentavam todo tipo de perigo para estar juntos. E aí, desde o Salmo 120 até o Salmo, deixa eu ver aqui para não errar, Salmos 134 são os salmos dos cânticos dos degraus. Eles iam cantando esses salmos no caminho e Deus ia lá agindo, né? Então, ó, o salmo, só vou ler o versículo 1 de cada salmo desse aqui, ó. Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, no meio de tanto perigo, né? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Então,
tem perigo, tem morte, tem urso, tem lobo, mas eu me alegrei quando me disseram, vamos lá para né? Salmo 123, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Aleluia. Salmo 124, versículo 1, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora digo Israel, se não for o Senhor, um lobo tinha matado, um leão tinha devorado, um urso tinha acabado com a gente, o sol tinha esfolado a gente vivo, né? Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Então, ó Deus, eu estou nesse perigo, eu estou nesse problema, mas eu confio em Ti, e eu confio e sei que assim como esses montes estão aí cercando Sião, a terra da bênção, o Senhor está me cercando também. Deus. Salmo 126, versículo 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A luta é tanta, o problema é tão grande, a dificuldade é tão intensa, que depois que a gente vence, a gente nem acredita que passou por tudo aquilo, é como se estivesse sonhando, né? Aleluia. Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esses cânticos aqui do Salmo 120 até o Salmo 134 é exaltando Deus, engrandecendo Deus e também a providência de Deus na vida da gente. Né? Muito lindo. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Pode ser perigoso, pode ser distante, pode ser difícil, pode ser complicado, mas eu estou em nome de Deus, em prol de Deus, em favor das coisas de Deus. Eu quero estar junto com o povo de Deus. Então, bem-aventurado é quem anda no caminho de Deus. O caminho de Deus é em estar na adoração ao Senhor, pode estar no meio da Cracolândia. Se estiver com Deus, é o caminho de Deus. Amém? Salmo 129, versículo 1 também. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Versículo 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Aleluia. Era forte, era poderoso, era perigoso, era insuportável, mas não prevaleceram contra mim. Por quê? Porque Deus segurou meu pé, Deus carregou meu colo, Deus pegou minha mão, o Senhor mandou nuvem, Deus fez a providência. Né? Salmo 130, versículo 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Israel é um país que fica no alto. Então, os que eram peregrinos, eles iam em direção a Israel, era subida, era difícil, né? Então, olha só que interessante, das profundezas lá de baixo, eu clamei e disse, eu vou até aí aonde está o teu povo, eu vou adorar o Senhor. E Deus ouviu, né? O Senhor escutou a minha voz. Versículo 131, capítulo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Versículo 2: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Versículo 3: espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Uma criança é indefesa, né? O adulto que teme a Deus, que conhece a palavra de Deus, sabe que por mais preparado, mais capacitado, mais recurso ele tiver, se Deus não cuidar, não agir, nada feito, né? Salmo 132, versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Versículo 2: como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Aleluia. Versículo 3: certamente que não entrarei na
tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Né? Então ele está falando assim, ó, Davi falando, o lugar que eu encontrar para estar ali, a habitação de Deus. Esse salmo aqui foi feito muito antes dessa peregrinação que eles faziam. Então, ele não descansou até encontrar. E ele encontrou e o povo ia lá, porque era cumprimento do grande rei Davi, que profetizou e ele estava ali para fazer. Amém? Salmos. Pode tirar o fundo musical, não precisa não. Tá bom? Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, vamos adorar, por isso que é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Na pandemia, o povo endoidou nas suas casas. Estava em casa, tinha comida, tinha luz, tinha internet, tinha cama, né? E o povo adoecendo. E não era nem o Covid, adoecendo por falta do amigo, por falta de estar com a sociedade, de estar no lugar. Então, a união faz parte. O ser humano foi feito para andar em grupo. Amém? Glória. E o último cântico de degrau é o Salmo 134, versículo 1. Eis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Versículo 2. Levantai as mãos do santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Né? Então esses foram os salmos. Eu li o primeiro versículo de cada um aqui. Glória. Do Salmo 120 até o Salmo 134. Eles iam entoando na jornada deles em direção à casa de Deus. Era um trajeto muito terrível, mas eles iam se fortalecendo nessa palavra. Né? Nos dias de hoje, nós percebemos que tem muito cristão que não conhece a palavra, não sabe nada da palavra, não lê a Bíblia Sagrada, não medita na mensagem do Senhor. Né? Então, a palavra de Deus, ela realmente tem que ser lida. Tem que estar, a Bíblia fala, tem que estar gravada na tábua do teu coração. A Bíblia te ajuda em tudo que você precisar. Né? Em tudo. Toda decisão que você for tomar, se você lembrar de um versículo da palavra de Deus, você não vai errar. É verdade. Serve para criança, serve para jovem, serve para adolescente, para homem, para mulher, para ancião, para todo mundo. Né? Às vezes, por exemplo, o jovem quer tomar uma decisão, quer fazer algo. E aquele algo que aquele jovem quer fazer não é droga, não é prostituição, não tem nada de errado, é uma coisa boa até. É aprovado pela sociedade, é aprovado pela cultura, é aprovado pela educação. Aí o pai e a mãe falam, filho, não estou achando legal. Vamos esperar um pouquinho. Mas o negócio é bom. É bom. Mas o pai e a mãe não estão gostando. Alguma coisa no coração do pai e da mãe está falando que é melhor pisar no freio. Né? Se você procurar na Bíblia, você vai achar um versículo lá sobre isso. Honra o teu pai. Honra a tua mãe. E se você honrar o teu pai, Jesus. mesmo contrariando você, você vai ser feliz. Aleluia. Deus vai te abençoar. Eita Deus, tremendo. Por exemplo, teve uma vez, adolescente no ensino médio, ia ter um acampamento na escola, acampa dentro. Ia ser um final de semana lá na escola. E aí tinha que ter autorização, levei, meu pai assinou autorização, minha mãe assinou autorização.
E estava tudo certo. E compra colchonete para levar, para dormir lá, e leva cobertor, e prepara tudo, e todo mundo feliz que ia ficar lá no sábado para o domingo lá na escola. E na hora que eu estou para sair, meu pai fala, você não vai. Quê? Você não vai. Mas, pai, o senhor assinou um negócio, está todo mundo me esperando lá. Não, eu vou, pai. Você não vai. É forte. E o homem, meu pai, é forte até hoje. Você não vai. Ei. Eu fiquei. Não fui. Chorei, fiquei nervoso. Quis quebrar o quarto inteiro. Eu já era crente já. Aí eu orei e o Espírito Santo falou, ó, depois você vai entender. Quando eu cheguei na segunda-feira lá, tinha dado até polícia. Meu Deus, olha. Gente sumida, gente desmaiada, gente no hospital. Olha Foi o milagre. um terror. Né? E aí, eu honrei meu pai na marra, né? Mas eu honrei. É um... Então, está dentro da palavra. É verdade. Né? Depois, mais pra frente, eu quis comprar uma moto. Minha mãe falou, moto não entra aqui. Meu pai falou, moto não entra aqui não. Aí eu olhei a Deus, Senhor, agora eu já entendo que eu tenho que honrar o pai e a mãe. Faz alguma coisa aí. Se não é da sua vontade, faz dar errado. Mas se for o Senhor me abençoando, muda o coração do meu pai e da minha mãe. O que aconteceu? Roubaram meu dinheiro tudo lá na loja. Aí não era para comprar mesmo, né? Fiz o boletim de ocorrência, já tinha desistido até do dinheiro. E aí eu falei, tá bom, Deus, esse era o sinal, né? O pai falou que não, eu acabei perdendo. Aí me ligaram lá, devolveram o dinheiro, eu comprei o carro. O carro que eu comprei, amassei a frente, amassei a lateral, amassei a outra lateral, amassei a traseira, caí no buraco, rachei o carro no meio. A última viagem, o mensageiro Isaurino estava junto comigo. Estourou o motor lá na Avenida Dom João Neves, acabou o carro. Vendi por 10 prestações de 150 ainda. E se fosse uma moto? Na primeira, cara, Nelson já era. E se Isaurino fosse corajoso, estivesse na garupa, ele é ele também. Então, você, ao ler a palavra, Aleluia. para dar um passo, você pensa. Para reclamar, você pensa na palavra. Para elogiar alguém, você pensa na palavra. Para emprestar dinheiro, você pensa na palavra. Para pedir o dinheiro emprestado, você pensa na palavra. Para ajudar alguém, você pensa na palavra. Essa de ajudar, eu vou contar um caos também. Aleluia. Eu trabalhava, ganhava 10 reais por dia. Faz tempo, hein? Quando os 10 reais era dinheiro de verdade. É verdade. Carpia um terreno inteiro para ganhar 10 reais. E aí, eu terminei o ensino médio lá, fui dar aula na prefeitura. Na época eu ganhava 5 salários mínimos. Imagina, um meninão, 19 milão, com 5 milão. Era dinheiro demais. Eu não sabia o que fazer. Eu acostumado com 10 reais, irmão. Acostumado com 10 reais. Aí eu pensei assim, não, eu não tinha nada. Deus me abençoou. Eu tenho que abençoar as pessoas. Aí eu, Nelson, empresta o cartão de crédito. Toma! Oh, glória. Nelson, empresta uma folha de cheque. Toma! Nelson, vai lá no depósito e financia não sei o que lá para mim. Vamos! O que aconteceu? 5 salários mínimos, não deu nem pro começo. Sujou meu nome, voltou 40 folhas de cheque, telefone tocando, aquela coisa braba, e eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu fui orar. Fui falar com Deus, Senhor, por que, meu Deus? Eu sempre fui direito, sempre orei, segui a tua palavra, Senhor, e abri a Bíblia. Estou falando que ele tem que abrir a Bíblia, que Deus fala com a gente. Saiu em Jonas. Quem conhece a história de Jonas aí? Quem não conhece, eu vou resumir.
Jonas era um profeta que Deus falou, vai pregar em Nínive. Só que Nínive era um bairro, um povo que o Jonas não gostava, né? Eu não sei aqui pro lado de Carapicuíba, mas lá na Zona Leste, uns anos atrás tinha isso, quem era do Itaim não gostava quem era de São Miguel. Se tivesse alguém de São Miguel aqui no Itaim, o pau fechava. E quem era do Itaim não podia ir lá em São Miguel. Aqui tem um bairro assim que um não pode entrar no bairro do outro. Aqui é a cidade grande, gente educada, que não tem essas coisas atrapalhadas. Nunca ouviu falar, eu vou mudar para Carapicuíba. Lá tinha muito. Então, em Guarulhos, quem era do Jaci não podia ir para o outro bairro, porque senão, o que você está aqui invadindo aqui a área? O pau quebrava. Isso é coisa lá para trás, né? Hoje em dia o povo é mais educado. Nessa época, Jonas não gostava de Nínive. E Deus falou para Jonas entrar na cidade de Nínive e pregar, que era para eles se arrependerem, que Deus ia abençoar eles. Se eles não se arrependerem, Deus ia acabar com a cidade. Jonas, ouvindo isso, falou, não, eu quero que acabe mesmo. Ele foi para o lado contrário, foi para Tarsis. Foi, pagou a passagem, entrou no navio, se escondeu no fundo do navio e ele estava contrariando a ordem de Deus. Sim ou não? Sim. Estava. O que aconteceu? Deus mandou uma onda lá, uma tempestade, o navio ia afundar, irmãos. Foi quando falaram, cada um ora aí ao seu Deus para ver o que está acontecendo. Tiraram a sorte, caiu sobre Jonas e Jonas falou, olha, essa tempestade é culpa minha, eu desobedeci a Deus, era para ir salvar Nínive e eu estou fugindo para Tarsis. Pode me jogar na água que a tempestade acaba. Jogaram Jonas na água, acabou a tempestade, o navio não afundou, teve paz no mar. Jonas foi engolido por um grande peixe, né? Lá no grande peixe ele ficou 3 dias, se humilhou, pediu perdão e falou, não, se o senhor deixar eu sair do peixe, eu vou lá e prego a palavra. Aí Deus fez o grande peixe vomitar ele saiu, pregou a palavra, o povo se arrependeu, a cidade não foi destruída. Saiu essa palavra para mim, de Jonas. O Espírito Santo falou dentro da minha cabeça, tem gente rebelde que eu estava aprovando e você foi pôr a mão no meio, na hora que prestou o cheque. Gente que eu estava, né, provando para ele me obedecer, para ele fazer a minha vontade, tu foi e deu um cartão. Gente desobediente que nunca me respeitou e você foi lá e pôs o seu nome para financiar. Peguei a maldição de Jonas para mim. Se não jogassem Jonas na água, o navio todo ia afundar. Então, até para ajudar alguém, você tem que orar e pedir a direção de Deus. Se a pessoa estiver em rebeldia, em desobediência, estiver lá, debaixo de maldição, você chega ali, você pôs ele dentro da tua vida, dentro do teu barco, o seu barco afunda. Na hora que Deus falou assim, eu falei, amém, Senhor. Eu entendi. Só que eu levei 10 anos para limpar o nome. Meu Deus. Foi tanta coisa que eu gastei. Está entendendo? Então, Deus perdoa, mas a consequência do pecado você vai ter que arcar. Então é melhor, antes de passar pela prova, obedecer a voz do Espírito Santo e a palavra te ajuda a entender o que o Espírito Santo quer falar. Você entende? Então leia a Bíblia, leia a palavra, tá? Vamos aqui a uma mensagem abençoada em 2 Reis, capítulo 7. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. 2 Reis 7. Né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É a campanha do Salmo 121. O povo de Deus aqui estava numa situação muito difícil, né? E Deus deu a providência. 2 Reis 7. Glórias ao nome do Senhor. Maravilha, maravilha, maravilha. É bênção de Deus. Glórias a Deus. Testemunho a gente tem bastante, né? Recentemente, vou contar um último testemunho aqui. Eu trabalhando de manhã na prefeitura de Suzano,
E à tarde na prefeitura de São Paulo, criançada perturbada, rebelde, teimosa, né? Dando soco, chute, pontapé, os pais querendo dar razão para as crianças, não adiantava chamar os pais. Eu cansei, falei, vou pedir a conta de um. Estou trabalhando mais do que quem é casado, não tem mulher, não tem filho, trabalhando tudo isso aqui. Qualquer arroz e feijão me sustenta, qualquer casa aí que eu entrar, eu durmo, está tudo certo. Aquelas revoltinhas, né? Orei, Senhor, confirma aí para eu pedir a conta, meu Deus. Fala comigo, manda um profeta, uma profetisa, dá um sonho, meu Deus, envia um anjo para falar comigo. Tem misericórdia de mim que eu já não aguento mais. Não aconteceu nada. É até engraçado, né? Continuar. Se não acontece nada, o que a gente tem que fazer? Você pede para Deus falar com você e Deus não fala. Irmão, o ministro Dionésio é inteligentíssimo, né? À toa que é ministro, né? Se Deus não falou nada, você fica quieto. Você não dá um passo nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para outro lado. Fica na tua. Verdade. Contrariado, triste, bicudo. Oh, meu Deus, ano que vem eu vou ter que dar aula de novo, pai. Que até para pedir a conta da prefeitura tem um dia certo. Que aí chega final do ano, tem 13º, se você pede em janeiro, você tem que devolver o dinheiro. Sabia disso? Vai pensando. Então eu tinha que pedir antes de dezembro, mas Deus não confirmou. Virou o ano. A pandemia foi 2019 ou 2020? Então foi de 2019 para 20. Aí 2020 chegou em fevereiro, que eu entrei na escola, aquele monte de criança atrapalhada. Eu falei, não vou aguentar mais, Senhor. Quando foi março, todo mundo fica em casa. E eu fiquei em casa. E ganhamos 2 salários e falando, glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu não pedi a conta, meu Deus. 2 anos. Quem está entendendo aí? Né? Deus não falou nada, eu fiquei quieto. Agora vai eu fazer sem Deus aprovar. É verdade. Deus tremendo. Eu ia estar chorando, meu Deus, por que eu pedi a conta? Tudo caro, né? Tudo, preço lá em cima, né? Então Deus sabe de tudo, quem não sabe de nada somos nós. Vamos ficar firme com o Senhor, ora mais, fala mais com Deus, né? Pede para Deus dirigir, Deus vai achar o caminho dele para falar com você. Tá? Segundo Reis 7. Até os jovenzinhos, viu? Quantos anos tem você aqui? E você? E a mãe Helena? 12. Eu tinha 13. A idade dela aqui. Eu orava, eu usava a minha oração. E Deus falava comigo do jeito que eu tinha idade. Na minha época, o filme que estava lá em alta era Rambo. Quem lembra do Rambo? Deus falou comigo com o filme do Rambo, irmão. Como é que chama esse irmão branco aqui, de barba aqui? Como é o seu nome? William. Você já assistiu o Rambo? Deus falou comigo aquele filme. Mas eu tinha uns 13 anos na época. Eu sonhei, eu já era crente, igual elas aqui, né? Eu sonhei que eu estava com a metralhadora, sem brincadeira, com a faixa vermelha na testa, cabelo grande, igual do Rambo, segurando o Moisaulino do meu lado. Eu tirava o pino da granada, dava na mão do Moisaulino, o Moisaulino jogava as granadas. E ele já era cego, né? Quando eu atirava, a bala ia no inimigo, chegava perto do inimigo e caía no chão. Quando eu dava a granada na mão dele, ele jogava, arrebentava o exército inteiro. Aí eu fui falar, Deus, que sonho é esse? Eu estava tão crente que tudo para mim era Deus. E era mesmo. Entende? Deus falando que fica junto com esse servo de Deus. Era aventalzinho assim. Fica junto. Anda com ele. Ele é experiente ali, olha. A granada que ele joga, a oração que ele faz, a pregação que ele faz tem efeito. Você está aprendendo, rapaz. Então aqui, já há 30 anos, né? Junto.
Quantas lutas, quantas batalhas. Então Deus vai falar com você do seu jeito. Na minha época era o Rambo. Agora é os Avengers. Não sei nem o que ela assiste, mas Deus vai fazer a obra com cada um, usando o recurso que cada um tem. Verdade. Jesus falava de peixe por quê? Porque tinha pescador. Jesus falava de agricultura porque tinha um monte de gente que plantava. Jesus falava de ovelha por quê? Porque era o que o povo sabia e conhecia. Então Deus vai falar com você naquilo que você conhece. Aleluia. Aleluia. É, Tu é ferreiro, ferramenteiro, marceneiro, cozinheiro. O que você faz? Deus vai agir na tua área. Entende? Vamos lá, 2 Reis 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com teus olhos, porém daí não comerá. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor, olha só, o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro, ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que os reis de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Olha para cá. Então nós estamos na campanha de Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém, igreja? amém, Jesus. Então, pensa numa criança. Quem tem ou já teve um filho pequeno aí, levanta a mão. Né? O filho pequeno, quando ele quer alguma coisa, ele chega para o pai, ele chega para a mãe e fala: eu quero. Né? Nos dias de hoje, eu quero o PlayStation 5. Não sei nem quanto está agora, mas quando lançou era R$5.000. Está entendendo? Quero uma bebê reborn. Quanto será que é uma bebê reborn, hein? Não sei, mas é uns 300 conto para lá. Né? É coisa cara. Aí, a criança fala o que para o pai? Eu quero. É assim ou não é? Criança nenhuma vai chegar e falar assim: pai, quanto você ganha? R$1.000, filho. Aí, pai, puxa, o que eu quero é 5 meses do seu trabalho. Só que se o senhor juntar 5 meses do seu trabalho, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar internet, não vai pagar arroz e feijão, não vai pagar condução, não vai ter jeito. Tem criança que faz isso? Não existe. Né? Não, então vamos fazer o seguinte: todo mês o senhor me dá R$100, porque daqui 5 anos eu vou ter 5.000 para comprar o PlayStation que eu quero. E aí o senhor paga a sua água, a sua luz, o seu telefone, paga tudo. É assim que a criança vai fazer? 5 anos? Não, eu quero agora! Vamos amanhã, vamos agora buscar o negócio. Assim mesmo. Não é? Então, a criança ela não faz isso. Mas a gente, como adulto, quando a gente vai orar a Deus, quando a gente vai buscar em Deus, a gente faz o cálculo. Isso aqui é muito difícil para Deus fazer para mim. Não, o que eu quero, não. Eu não conheço vereador, não conheço advogado. Eu tinha que conhecer alguém que levasse lá meu currículo. Eu tinha que saber do chefe cirurgião para ele me passar na frente. Não, você, meu filho, está fazendo errado.
eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O seu socorro vem de Deus. Quem é Deus? Aleluia. Deus é Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, advogado dos advogados, médico dos médicos. Ele pode tudo. Se ele quiser, ele usa o médico. Se ele não quiser, ele cura sem o médico. Ele usa alguém para abrir a porta. Se não quiser, ele abre porta onde não tem porta. E ele, se ele quiser, você passar pela parede sem porta também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que ele tem. Né? Então, Deus. o meu socorro vem de Deus, o que eu preciso vem de Deus. Essa palavra que nós estamos lendo segundo Reis 7, o profeta, né, vê o povo desesperado, porque a cidade estava cercada por muitos inimigos, muitos soldados, e os soldados usaram uma estratégia boa, que funcionou. Eles cortaram a água da cidade, eles cortaram o alimento da cidade, e o povo ficou ali. O exército inimigo só ficou de braços cruzados esperando eles beber a água toda, comer toda a comida, e eles iam enfraquecer. Quem saísse da cidade eles matavam. E se ficasse lá, ia morrer. Era só esperar, não precisava guerra nem batalha. Aí levanta o profeta Eliseu, no meio daquele caos, no meio daquela escassez, no meio daquela dificuldade, povo com sede, povo com fome, povo cansado, povo doente, povo fraco, e gente sem fé. O pior de tudo é gente sem fé. É verdade. Que diz que é crente, mas não é crente coisa nenhuma. Quando abre a boca, só traz palavra de derrota. Quem conhece gente assim? Tem. Cheio de gente com a Bíblia na mão, mas a derrota na boca. É verdade. Bíblia na mão e palavra profética é crente que anda no centro da vontade de Deus. Aí o profeta fala, calma gente, amanhã Deus vai trazer a bênção para nós. O cativeiro será transformado. Aí um soldado, um capitão, metido a bom, a conhecedor de guerra, porque era capitão, fala, você não sabe de nada, a gente está aqui há meses, já comemos tudo, já bebemos tudo e não aconteceu nada. Agora você dá menos de 24 horas para Deus fazer a obra. Deus não fez em uma semana, em um mês, nem em meses, vai fazer agora em menos de 24 horas. Mas nem que se Deus abrisse um monte de janela no céu, ia acontecer o que você está falando. Ele não duvidou do profeta, ele duvidou da capacidade de Deus. Meu irmão, Deus é Deus e Deus faz o que tiver que fazer. Mas vai acontecer, meu irmão. Se ele quer ressuscitar o morto, ele ressuscita. Não duvida do agir de Deus de jeito nenhum. O profeta cheio do Espírito Santo falou, ó, você vai ver a providência de Deus, mas você não vai comer nada, não vai participar de nada, você vai ser morto, você vai ser derrotado, porque você está duvidando. E aí tinha lá na porta da cidade 4 leprosos. Lepra é uma doença que contamina, então eles não podiam ficar com o povo. Eles estavam ali e falaram, a gente não pode entrar, se a gente entrar não tem nada mesmo, se a gente entrar o povo mata a gente. E se a gente ficar aqui, a gente morre, então vamos lá no meio da arraial dos sinos. Se eles matarem a gente, está tudo bem, que a gente já está para morrer mesmo, né? Agora, se eles prenderem nós e der comida para nós está no lucro. Quando eles chegaram lá, o arraial abandonado, cavalo lá, espada, escudo, comida, ouro, prata, água de montão, tudo lá. Tudo lá. E por que estava vazio? No meio da noite, eles ouviram barulhos, estrondos, marcha, carro, um barulho de exército gigantesco indo ao encontro deles. Tinha alguma coisa? Não tinha. Era o som do mover de Deus, o som do trabalho de Deus. Eles falaram, vamos embora, porque o povo de Israel contratou lá exército de outros lugares, e agora eles são mais do que nós. Vamos fugir porque eles vão matar a gente. Abandonaram tudo. E aí o resumo da história, que os leprosos voltam, anuncia tudo, o povo vai lá no arraial e busca tudo. Aquele capitão que duvidou ficou bem na frente da porta. Depois os irmãos lêem.
né? Ficou bem na frente da porta. Na hora que abriu a porta, o povo passou e pisoteou ele. E ele morreu pisoteado. E o povo foi vitorioso, porque a providência veio de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Creio. Vou contar mais um testemunho. Glória a Deus. Eu estava pregando na igreja do irmão Dionísio, lá no Planalto, e era uma campanha de portas abertas, e eu estava desempregado. E aí aquele culto gostoso, e pregando, e orando na presença de Deus. Aí, no finalzinho do culto, quem crê que Deus operou? Eu falando. Quem crê que Deus operou? Fala amém, amém. Quem crê que amanhã a vitória é nossa e você vai estar com a porta de emprego? Fala amém, amém. E eu também falei amém para mim também. Oh, glória. Só que aí eu saí do culto, entrei no ônibus, falei, misericórdia, eu estou desempregado 3 meses. E aí eu vou e falo um negócio desse amanhã. Eu sou atrapalhado mesmo, né? Pensando com isso. Não, misericórdia, que atrapalhação, gente. 3 meses. Eu não estou nem 24 horas para Deus agir. Falei, sangue de Jesus tem poder. E aí eu lembrei na pregação, eu falei, e acorda cedo, hein? Acorda cedo. Glória. Que Deus já deu a vitória. Quem crê, fala amém. Amém. Eu também vou acordar cedo. Aí no ônibus, falei, o que eu fiz, meu Deus? Em parte falamos e em parte profetizando, né? Cheguei em casa, triste, ó, maior culto da terra. Eu triste, orelha baixa, sem graça, fui dormir, acordei que hora? 9 horas. Que? Acordar era quase meio-dia. Meu Deus. Quando eu acordei, eu falei, misericórdia, olha só o que eu fiz com a minha vida, Jesus. O que eu fiz? Mas Deus, é uma igreja. Glória a Deus. Deus é poderoso, é uma igreja. Ainda bem que não fui eu que falei, foi o Espírito Santo que falou. Na época tinha telefone fixo em casa, telefone toca. Levantei com a cara amassada. Alô, bravo. Gostaria de falar com o senhor Nelson Oliveira dos Santos. Sou eu. Oh, você faltou no primeiro dia de serviço? Falei, eu? É. Onde que é esse trabalho? Aqui é a diretora, Maria José de Guarulhos. Eu estou te esperando, a sala aqui ficou sem professor. Daí eu lembrei que tinha entregado o currículo para a mulher 3 meses atrás. Profetizei em nome de Deus. Deus confirmou, mas eu estava desligado. Eu dei trabalho. Mas Deus para mostrar que Ele é Deus, assinou embaixo. Trabalhei 2 anos lá na escola. Que Lá. maravilha. 2 anos. Faltei no primeiro dia de trabalho, depois da profecia da vitória. Foi na igreja do Monte Onésio, lá no Planalto. Você não está entendendo? Então, creia na providência de Deus. Eu fiquei triste porque eu fiquei pensando como é que Deus ia fazer. Não pensa não. O trabalhar de Deus é infinito, ilimitado, os recursos, as conexões, os caminhos, os meios, as pessoas que Deus vai usar, vai além da sua capacidade. Então a providência é de Deus. Eu levo os meus olhos para o Senhor e eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele sabe de tudo. Então vamos ficar em pé, vamos orar e vamos profetizar essa bênção na nossa vida agora. A cura, seja o que for, vem de Deus, vem do Senhor. Amém, igreja querida? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Maravilha. Então hoje o culto de Deus deu bastante fé aqui para o povo, hein? Glória. Fé para ler a Bíblia. Aleluia. Todo mundo tem Bíblia aqui em casa? Tem alguém que não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia. Glória a Deus. Senão eu ia ter que mandar uma Bíblia via Sedex para vocês. Né?
Então leia, fale com Deus. Os irmãos estão vendo que os meus testemunhos, eu conversava mesmo com Deus. Já pensou? Às vezes eu estava sozinho na rua falando com Deus. O povo devia olhar para mim e falar assim: moleque tão novinho, já doido. Já doido. Tem que ser doido por Jesus mesmo, porque o milagre de Deus acontece. Amém? Então nessa hora nós vamos orar. Vamos entregar na mão do Senhor a nossa causa, o nosso objetivo. Os cânticos dos degraus, eles iam orando porque eles tinham um objetivo. O objetivo era chegar lá na cidade santa de Deus. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo tem a ver com a obra de Deus? O seu objetivo tem a ver com a adoração ao Senhor? Dentro daquilo que você pede, tem Deus no meio? Então Deus vai confirmar. Aleluia. Eu queria um carro, para quê? Para ir para a igreja, Deus confirmou. A moto era para ir para a igreja, mas eu não era muito bom piloto. Então Deus é Deus e o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, te agradeço imensamente pela bênção, pela oportunidade, pelo milagre de estar aqui na sua igreja, na tua casa, junto com meus irmãos, junto com as minhas irmãs, e poder, Senhor, falar a respeito do seu trabalhar, da maneira que o Senhor age. O Senhor age de maneira maravilhosa, o Senhor é poderoso, aleluia, para fazer muito mais do que pedimos, para fazer muito mais do que pensamos. Eu creio agora e declaro, meu Deus, que é tempo de viver a tua palavra, é tempo de viver os milagres do Senhor, o agir do Senhor. Por isso, meu Deus, quero orar com essa lança, quero buscar o escudo do cego, vai destruindo, meu Deus, todo de covarde, vai destruindo a legalidade no nome de Jesus. É orando mesmo, vai tirando a dúvida, vai tirando a infidelidade, vai tirando, Senhor, toda a ação maldita. Erguemos a voz contra o espírito de mundo, erguemos a voz contra a ação maldita de um dedo que vem para tirar a fé, para roubar a paz, para martirizar. Mas o Senhor é Deus, os seus anjos, o barulho dos exércitos celestiais, ele é o barulho dos anjos Deus, Senhor, para o inimigo para fugir, para colocar toda malignidade dele é tua terra. Deus, vai glorificando a Deus, vai dando glória a Deus, vai aí, glória a Deus, vai aí, vai louvado seja Deus, abra com força, fala com Deus, Deus é vivo, Deus tem olho de ver, Deus tem ponto de fala, Deus tem orgulho de olho, Deus está pela glória, Deus está dizendo que a manda Deus do ar, não lança de fora, essa é a autoridade, ande o Senhor, e da cadeia, da glória, ande os reinos de Deus, e buscar esse querido, vai falando, Senhor, Pai, Deus, declaro agora, sangue a tua providência, Deus, e declaro agora no nome do Senhor, vai tirar a glória, Senhor, tira as causas do inimigo da vida dessa pessoa, tira a glória do inimigo dessa pessoa, leva ele a Deus, leva ela a crer, Senhor, não podemos promover a força, Jesus, desperta a vitória, desperta aquele que tem a capacidade de tomar posse da palavra, quando a senhora toma posse da palavra, quando a senhora toma posse da palavra, quando essa pessoa confete o nome de Deus, profetizando sobre esse, confirma a vitória na vida daquele que veio, confirma a vitória na vida daquele que veio, a vitória de todos aqui, a vitória em nosso em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, 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 amém. Quem entendeu o que o Espírito Santo falou para você, fale glória a Deus. E quem é que vai aplicar o que o Espírito Santo ensinou, fale aleluia. Não senti muita firmeza, não.
Aleluia. Quem vai aplicar o que o Espírito Santo falou com você, fala aleluia. Aleluia. Tem que determinar isso. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Se tu for um crente meia boca, tu não vai vencer não. Se for um crente de fachada, de aparência, não vai vencer. Mas tem que ser um crente por completo. Um crente que vive a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade com a igreja, o ministro Carlito, com palma para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Graças a Deus, né? Hoje nós temos uma visita aqui na nossa igreja. Ela está ali. Como nós recebemos a visita que vem visitar a nossa igreja? Seja bem-vindo. Em nome do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. E vem mais outras vezes que nós vamos ficar contentes e Jesus vai ficar feliz. Tá bom? Amém. Glória, Pai, nós precisamos agora fazer mais uma coisa, que nós precisamos de uma ajudinha de você, quem veio preparado para ajudar a igreja.